Então, galera, aqui, movimento de projetos, por mim, Ian Gontijo. É o seguinte, eu vou ser bem rápido aqui. Na dúvida, qualquer dúvida, aí vocês entrem em contato com o professor de física de vocês ou o professor de matemática, certo? Principalmente o professor de matemática. Inicialmente, eu vou fazer um gráfico cartesiano aqui. Quem não entender, não souber o que é um gráfico cartesiano, certo? Peça ajuda ao professor de matemática. Eu vou estar fazendo aqui uma simulação, uma ideia do que seria o movimento de um projétil, de um foguete, certo? Vamos supor aqui que eu saiba qual que é a velocidade inicial do foguete. Vamos supor que a velocidade inicial do foguete, vou colocar aqui do lado, a velocidade inicial do foguete seja 80 metros por segundo, certo? É um foguete pequeno, 80 metros por segundo. A velocidade inicial dele está aí. Ele vai descrever essa trajetória, certo? Uma trajetória parabólica. Uma trajetória parabólica. Não vai ficar perfeitinho, claro. Esse eixo aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, certo? O foguete tem, um engenheiro aeroespacial, ele se preocupa com duas coisas muito importantes, certo? O alcance, certo? No eixo, esse aqui é o alcance. E ele se preocupa com a altitude máxima, certo? Altura máxima. Ele se preocupa com essas duas coisas, certo? Então, esse daqui, esse ponto aqui, ele se preocupa bastante com esse ponto aqui da trajetória, certo? Vamos supor aqui que o foguete tem um ângulo de 85 graus, certo? O ângulo de 85 graus. Então, eu vou colocar aqui θ, certo? É o ângulo do foguete, que é de 85 graus. Bom, então ele está iniciando a 85 graus e eu conheço essas duas informações. Somente com essas duas informações, eu tenho como coletar, certo? A altitude máxima e o alcance dele, somente com essas duas informações. Exato. Pode ser que alguém ache estranho e venha dizer coisas que não vai agradar muita gente aqui, principalmente a mim, certo? Dizer que não tem como fazer isso, mas eu vou mostrar que tem como. Olha, primeiramente você tem a velocidade inicial. Você tem que entender que há como fazer a decomposição dessa velocidade inicial. A decomposição ela pode ser feita como velocidade inicial vezes o ângulo está ao lado desse vetorzinho aqui. Estou fazendo um vetor, certo? Um vetor aqui. Ele está ao lado, então vai ser velocidade inicial vezes o cosseno de θ. E aqui eu estou fazendo a decomposição no outro cateto, eu estou trabalhando com os catetos, certo? Sendo a velocidade inicial vezes o seno de θ. Por quê? Vocês vão pensar assim, poxa, mas que coisa estranha. A velocidade inicial, ela está dessa maneira aqui. Velocidade inicial. Beleza? Aí o que acontece? Se você fazer a decomposição disso aqui, ela vai ter a velocidade V0 de x aqui no eixo x. Certo? Fechando esse triângulo aqui, o outro cateto vai ser V0 de y. Entendeu a jogadinha? Então, o que acontece? Esse ângulo aqui é de quanto? 85 graus. Então, ou o θ, né? Era correto colocar ali cosseno de 85. Então, observe o seguinte. Eu tenho seno de 85 graus, ou o seno de θ, é igual a V0y, que é o cateto, certo? Sobre V0, que é a velocidade, que é a hipotenusa, como você pode observar aí. Então, consequentemente, eu estou preocupado em saber qual é a velocidade, por exemplo, de V0y no eixo y, certo? Então, V0y vai ser a velocidade inicial vezes o seno de 85 graus. Sacou a ideia? Olha lá o que eu tinha colocado anteriormente. Velocidade inicial vezes seno de 85 graus. Ficou meio apagadinho ali, mas a ideia era aquela. Bom, e para eu saber a velocidade no eixo y, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o cosseno. O cosseno de 85 graus vai ser V0x dividido pela hipotenusa, que vai ser V. Então, estou pegando agora o cateto adjacente ao ângulo. Ou seja, se ele é adjacente, eu uso o cosseno. Aí, o que acontece? V0x vai ser igual à velocidade inicial vezes o cosseno de 85 graus. Certo? Ok? Entendeu a ideia? Observa que eu tinha colocado de fato lá. V0 vezes cosseno
de θ, que na verdade é o cosseno de 85. Beleza? Com essas duas informações, elas são essenciais para o cálculo de quê? Do alcance e o cálculo da altura máxima. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só o cálculo da altura máxima, me baseando no teorema, na equação de Torricelli. A equação de Torricelli eu não preciso do tempo, certo? Então vai ficar assim, a equação de Torricelli, Torricelli. Então vai ficar o seguinte, velocidade final é igual a velocidade ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado, V0, gente, eu chamo de velocidade inicial, mais 2 vezes aceleração ΔS. Essa é a fórmula que você provavelmente conhece, certo? O que acontece? A equação de Torricelli é essa e eu vou jogar as informações. Vezes a velocidade quando ele chega aqui no topo, certo? A velocidade é zero. Por quê? Porque o foguete ele vai começar a entrar em movimento. Aí quando ele chega aqui, no apogeu, ele para. Ou seja, joga qualquer coisa para cima. Por que ela vai descer de volta? Porque ela parou lá em cima. Isso aqui foi uma questão de vestibular que eu fiz uma vez, certo? Que a pergunta era simplesmente o que acontecia no apogeu. Era que a velocidade ficava igual a zero. Eu aceitei uma questão de vestibular desse jeito, na brincadeira, certo? Então, o que acontece? Essa velocidade aqui, ela vai ficar zero, certo? Então, vai ficar zero ao quadrado igual. Quanto que era a velocidade inicial, que eu marquei lá no começo? Era 80 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 80. Opa, mas tem um detalhe. Eu coloquei errado aqui. Essa velocidade inicial é da forma da equação de Torricelli. Só que tem algumas informações que eu preciso reelaborar aqui. Eu vou apagar aqui novamente, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A velocidade é a velocidade que ele vai atingir o apogeu, certo? A velocidade que ele vai atingir o apogeu, ao quadrado. Igual, essa velocidade inicial é a velocidade do eixo y. Então, essa velocidade inicial ali, na verdade, é a velocidade inicial em y, certo? Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Ao quadrado. Aqui, a gravidade, ela vai estar agindo para baixo, então, o sinal dela é negativo, que ela vai estar substituindo a gravidade. Ou a gravidade vai estar substituindo a aceleração. E o ΔS, que é o deslocamento, ou seja, o quanto que ele vai percorrer o eixo y, por isso que eu coloquei velocidade inicial em relação a y, porque ele só vai percorrer o eixo y, entendeu a ideia? Então, eu vou colocar 2 vezes a gravidade vezes a altura, h. Eu vou chamar esse aqui de h máximo. Beleza? H máximo. Então, aqui está multiplicando, aqui está multiplicando. Ok? Então, vamos lá, recapitulando. Quando ele atinge o apogeu, quando ele chega lá em cima e começa a descer, a velocidade é zero. Então, eu vou colocar zero ao quadrado. Igual. Quanto que é a velocidade no eixo y? Porque ele só vai fazer essa altura máxima em relação à velocidade no eixo y. A gente fez o cálculo disso baseando nos catetos, não foi? Quanto que era a velocidade no eixo y? Por isso que eu preciso do cateto lá. Cateto. Aqui que eu vou utilizar o cateto. Cateto. Certo? Então, você verifica que a velocidade no eixo y é velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Então, eu preciso colocar esse valor aqui. Velocidade inicial vezes o seno de 85 graus. Ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade. A gravidade, como sabemos, é 9,8. Certo? Aproximadamente. Vezes a altura máxima. Beleza? Pronto. Com essas informações, a altura máxima vai sair fácil. Certo? Então, eu vou colocar aqui a velocidade. Aqui vai dar zero. A velocidade inicial é 80 vezes o seno de 85 graus. Aí, no caso, você tem que ter uma tabelinha. Isso é normal. Sempre vão te dar o ângulo, você não precisa ter dúvida disso. Certo? 85 graus, o seno vai dar 0,9962. Certo? Arredondado aí. Aqui vou colocar uma vírgula. Ao quadrado. Menos 9,8 vezes 2, 19,6. Vezes a altura máxima. Ok? Então, o que acontece? A gente calcula isso aqui. 0 é igual a 80, que multiplica 0,9962. E eu vou colocar isso ao quadrado. Então, vai dar 6.351,45.
Só confirmando o cálculo de novo. 80 vezes 0,9962 ao quadrado. É isso mesmo. 6.351,45. Certo? É bom sempre você estar acompanhando o cálculo com a calculadora do lado. Altura máxima. Bom, agora eu vou fazer o cálculo da altura máxima. Passando esse valor para o primeiro membro, vai ficar menos 6.351,45 igual a menos 19,6 vezes a altura máxima. Bom, se vocês multiplicar essa equação por menos 1, vai ficar a altura máxima é igual a 6.351,45 dividido por 19,6. Ou seja, a altura máxima que o foguete vai alcançar, 19,6, é aproximadamente 324 metros, certo? Essa é a ideia. Eu calculei um foguete que aparentemente é pequeno, ele teve velocidade inicial de 80 metros por segundo, e ele na plataforma o foguete estava a um ângulo de 85 graus. Se ele tivesse a um ângulo de 90 graus, é bem, quase tipo, meio impossível você colocar exatamente a 90 graus. Eu coloquei aqui aproximadamente um erro aqui, certo? Então, na plataforma de lançamento, o foguete vai sair a 85 graus. Ele saiu com a velocidade de 80 metros por segundo. Lembrando que isso aqui não é uma coisa perfeita, certo? Isso está longe de ser um foguete real, longe, muito longe de ser um foguete real, porque o foguete real, ele primeiramente vai entrar no movimento reto, certo? Movimento reto porque ele tem uma aceleração inicial, a primeira parte é a aceleração inicial. Porém, a segunda parte do movimento é um movimento parabólico, certo? Assim que a combustão do motor acaba, se, por exemplo, ele for um foguete para modelismo, foguete modelo, só para teste, a gente vai verificar isso, que ele vai entrar no movimento de reto, só que em certo momento aqui, depois do movimento reto, ele entra no movimento parabólico. Então, para descobrir o restante do movimento parabólico, a gente precisa saber desses cálculos aqui, certo? Então, a gente aplicou a equação de Torricelli, a gente aplicou os catetos, como todo mundo sabe, certo? Eu acho que vai ser muito útil essa questão na parte do Enem, certo? E espero ter ajudado aí vocês. E se quem ficar afim de entrar na engenharia espacial aí, seja bem-vindo, certo? Um grande abraço forte e vamos blocar com força. Falou, valeu!